Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula da Casa Espírita Nosso Lar, do curso do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nesta aula, vamos conversar sobre o módulo 15, Lei de Reprodução, roteiro 2, Obstáculos à Reprodução. Inicia o texto da apostila da Federação Espírita trazendo a seguinte consideração: não há improvisação nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade, tendo em vista o progresso espiritual da criatura humana. Dessa forma, estarão previstos no planejamento reencarnatório não somente o tipo e o número de espíritos reencarnantes, mas também as características de cada renascimento. Trata-se, obviamente, de uma planificação flexível, adaptável à realidade da vida no plano físico e de acordo com as provações programadas para o espírito, uma vez que os orientadores espirituais compreendem que uma série de interferências pode ocorrer independentemente da vontade do reencarnante. Entretanto, sabemos que um compromisso dessa envergadura é concretizado cedo ou tarde. Temos aqui, então, uma introdução ao assunto de obstáculos à reprodução, com uma reflexão sobre o assunto que foi estudado no tomo 1, Planejamento Reencarnatório. E nos relembra aqui, a autora do material, que, por ocasião do retorno do espírito à Terra, existem compromissos que cada um de nós assumimos no plano espiritual. E esses compromissos eles estão atrelados a esse planejamento. E como todo planejamento, ele é suscetível de alterações, conforme o nosso livre-arbítrio. Mas o que ele quer nos lembrar é que existem compromissos que são assumidos. Dentre esses compromissos está também o de acolher outros espíritos que reencarnarão no seio da família, que esse espírito também já se comprometeu a formar com outro espírito reencarnante. E é sobre os efeitos de determinados obstáculos que são colocados à concepção, efeitos esses que vão repercutir nesse planejamento reencarnatório, que precisamos aprofundar, que precisamos analisar o escopo desse estudo que estamos iniciando. A rigor, não deveria haver um controle da natalidade, consoante o entendimento espírita que temos sobre o planejamento reencarnatório. Entretanto, Joana de Ângeles nos elucida da seguinte forma: alegações ponderosas que merecem consideração vêm sendo arroladas para justificar-se a planificação familiar através do uso dos contraceptivos de variados tipos. São argumentos de caráter sociológico, ecológico, econômico, demográfico, considerando-se com maior vigor os fatores decorrentes das possibilidades de alimentação numa terra tida como semi-exaurida de recursos para nutrir aqueles que se multiplicam geometricamente com espantosa celeridade. Então, numa primeira leitura dessa questão do planejamento reencarnatório, nós podemos chegar à conclusão que, se a vinda de filhos já está planejada, já está organizada no plano espiritual, a rigor, nós não deveríamos executar as medidas contraceptivas. Mas Joana de Ângeles nos lembra que vivemos as vicissitudes da matéria. E dentre as dificuldades da matéria, o espírito encarnado, nós encarnados, enfrentamos diversidades de caráter social, de caráter ecológico do ambiente onde vivemos, de caráter econômico, demográfico, e essas situações justificam as medidas contraceptivas. Sem dúvida, estamos diante de um problema de alta magnitude, que deve ser, todavia, estudado à luz do Evangelho, e não por meio dos complexos cálculos frios da precipitação materialista. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos, período propício para a maternidade. Nunca, porém, se eximirá os imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado,
E precisamos lembrar, dentro desse raciocínio que foi apresentado, que somos espíritos imortais, né? Nossa jornada, ela é sem fim no aspecto espiritual. Então, os compromissos que nós assumimos numa reencarnação e estando na carne, somos levados a deixar de honrar esses compromissos, inevitavelmente, em outra jornada, vamos ter que honrar esses compromissos, né? Então, é lícito, como foi colocado por Joana de Ângeles, a adoção de mecanismos contraceptivos. Mas essa adoção de mecanismos contraceptivos não significará que aquele compromisso que foi assumido não tenha que ser honrado, ou nessa existência, ou numa existência futura. Mas, estando sofrendo as vicissitudes da carne, o homem pode sim se valer, e quando eu digo homem, obviamente, o ser humano, o homem, a mulher, podem se valer das medidas contraceptivas. Entretanto, é preciso saber se essa escolha do homem, se essa escolha da mulher, ela está voltada para um imperioso de necessidades em que vivencia, ou se está voltada para um motivo egoístico, para um motivo ligado ao orgulho, à vaidade. E é isso que a gente vai avançar aqui no estudo para poder compreender. São contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? E a resposta que a espiritualidade deu para Kardec, lá na questão 693, é que os espíritos superiores, respondendo à pergunta, afirmam: tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. E, por meio de um simples exercício mental, poderíamos reescrever dessa forma o texto. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que efetivamente têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, porque, sendo contrários à lei geral, embaraçam a natureza em sua marcha. Em outras palavras, podemos também dizer que, desde que os obstáculos à reprodução não firam a moral nem a ética, podem ser utilizados, como, por exemplo, nos casos de gestação, que põem em risco a vida da gestante. Então, esse raciocínio, essa reflexão que é apresentada por Kardec no Livro dos Espíritos, com base na resposta que os espíritos superiores deram a Kardec, deixa claro que as medidas contraceptivas, elas podem ser utilizadas. A questão é qual é o propósito delas. Por que elas estão sendo utilizadas? O que move o indivíduo a fazer essa escolha? Se é uma escolha levada em razão das circunstâncias, como, por exemplo, uma mulher que não pode engravidar, porque se ela engravidar, ela sofre risco de morte, né? Então, essa justificativa é aceitável. Como nós vimos no slide anterior, aquele casal que sabe ser necessário a organização da vida familiar e planeja não o filho para aquele momento, mas planeja para um momento próximo e retarda ali por 1 ano, 2 anos a vinda de seu filho ou filha. Esse casal apenas está procurando propiciar um meio mais adequado, uma organização familiar mais adequada para o recebimento do filho, o que contrasta com escolhas que são levadas por situações de desvario. Um indivíduo que quer ter várias relações com várias mulheres, então ele se vale de uma medida contraceptiva para não ter filhos, porque ele quer se valer aí do sexo livre, né? A mulher que não quer ter filhos, não porque não ame o marido, não porque não tem o instinto de mãe, só que a vaidade dela fala mais forte do que o instinto materno. Então ela não quer ter o seu corpo alterado fisiologicamente pela maternidade. Essas situações seriam as distorções. E aí, nesse caso, haveria sim, né,
um comprometimento desses espíritos em razão da escolha das medidas contraceptivas. Nos exemplos anteriores, do planejamento do casal para a organização familiar, da questão de problema de saúde da mulher que não pode ter filhos por uma questão de risco de morte. Nessas situações, obviamente, não há um desvirtuamento, não há um desalinhamento com as leis divinas, porque os motivos que levam a essa escolha da medida contraceptiva são motivos respeitáveis, são motivos que merecem a consideração, merecem a ponderação. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá preguiçoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Kardec, nessa questão 693A, ele traz esse comentário de que Deus concede ao homem essa capacidade de pesquisar, de encontrar meios de melhoria da existência na Terra. E essa capacidade de inteligência, de criação, de desenvolvimento de mecanismos para a sua existência é fruto da outorga divina, da permissão divina. E ele faz a comparação que no próprio reino animal, diante da questão da necessidade do equilíbrio ecológico, os animais eles aplicam a lei de destruição como uma forma de regular o crescimento, seja de seres, né, de indivíduos de determinada espécie animal, de determinada espécie vegetal. E da mesma forma, o homem, ele se vale desses mecanismos que vai descobrindo, que vai criando de contracepção, como uma forma de regular o aumento da população de seres humanos na Terra. No que tange ao controle da natalidade humana, objeto hoje de complexas pesquisas nos campos da biologia, da genética, da farmacologia, da sociologia, etc., e de acalorados debates entre teólogos e moralistas de várias tendências, a doutrina espírita nos autoriza a afirmar que, em havendo razões realmente justas para isso, pode o homem limitar sua prole, evitando a concepção. Então, a doutrina espírita, ela se posiciona fazendo cotejo dessas informações que estão no Livro dos Espíritos, dessas reflexões que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde busca a base filosófica, a base moral da doutrina espírita, e chega à conclusão que é lícito o uso dessas medidas contraceptivas. Está dentro da ordem divina, dentro da concessão divina, desde que esse uso eles tenha um propósito, tenha uma finalidade moralmente factível, eticamente aceita. Dessa forma, retornando ao questionamento inicial desenvolvido por Kardec, constata-se a lucidez e a objetividade dos espíritos orientadores, os quais, ao mesmo tempo em que nos esclarecem a respeito de um assunto tão complexo, não deixam de considerar as implicações das leis de causa e efeito, de liberdade e de progresso, importantes na elaboração do planejamento reencarnatório. O controle da natalidade passa a ser legítimo quando há justificativas de ordem superior que impeçam ou dificultem o renascimento de espíritos.
No entanto, criar obstáculos à reprodução em atendimento aos anseios da sensualidade e da luxúria prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Essa abordagem que Rodolfo Caligares traz na sua obra As Leis Morais está em sintonia com as explicações que viemos construindo ao longo dessa aula. Tudo o que importa é qual é o propósito do ser humano em se utilizar das medidas contraceptivas, porque nenhum espírito está livre da lei de causa e efeito. Ele tem o livre-arbítrio lá dentro da lei de liberdade, mas junto com a lei de liberdade temos a ação e reação, a causa e o efeito. Portanto, aquele indivíduo que o faz por um propósito que não é digno, que não é legítimo, ele vai suportar, ou nessa existência ou na próxima, os efeitos dessa escolha que ele fez de obstaculizar a chegada de espíritos cujo compromisso ele já havia assumido lá no plano espiritual. Por outro lado, aqueles que optam com aquelas razões que eu trouxe, razões de saúde, razões de organização familiar, e optam por retardar a vinda daqueles espíritos cujo compromisso já foi firmado, eles o fazem legitimamente. E a doutrina espírita, ela referenda, então, o uso dos contraceptivos e, como não poderia ser diferente, entrega a cada um dos indivíduos a responsabilidade pelas suas escolhas, a reflexão se as suas escolhas elas são éticas, são morais ou são escolhas pautadas no orgulho, no egoísmo e na vaidade. Analisando especificamente os efeitos da pílula anticoncepcional no controle da natalidade, Jorge Andréa nos esclarece. No caso da utilização das pílulas anticonceptivas anovulatório oral, no seio das quais se encontram combinados estrógenos e progestágeno, haverá inibição dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH, secretados pela hipófise. Consequentemente, não existirá também estimulação para a maturação dos folículos ovarianos com a respectiva ovulação. Pelo exposto, podemos avaliar o processo agressivo nas estruturas gonádicas no organismo feminino, que as pílulas anticoncepcionais podem determinar. Se as pílulas atuassem exclusivamente nas regiões materiais, estaríamos de modo irrestrito ligados aos conceitos defendidos pela ciência quanto ao seu uso. Entretanto, a existência dos campos perispirituais, praticamente a zona de acoplamento com a matéria, possibilita novos pensamentos indispensáveis à própria biologia, que por enquanto não possui condições da mais precisa abordagem. A preocupação aqui é que, por exemplo, no caso das pílulas contraceptivas, elas atuam na secreção de hormônios, na secretação, no mecanismo de criação, de elaboração de hormônios e dispensação desses hormônios no organismo da mulher quando ela toma essas pílulas. E precisamos lembrar que as gônadas são glândulas e as glândulas no nosso organismo, elas têm essa propriedade e essa finalidade de secretar hormônios de toda a ordem. E, portanto, essas glândulas também elas ostentam no aspecto energético uma característica que é serem centros de força, serem chakras. E, portanto, quando você utiliza uma medicação que interfere no chakra, você vai estar ocasionando uma alteração no seu perispírito e uma alteração energética, portanto, no campo perispiritual, que poderá implicar em situações que
o espírito vai precisar regularizar em jornadas futuras, diante de alterações que vão ocorrer no perispírito, provocadas, vai ser a matéria agindo no perispírito através desses medicamentos que mudam a secretação de hormônios e, portanto, eles interferem no funcionamento dos chakras que energeticamente estão acoplados a essas glândulas. E é essa reflexão que o autor nos chama. É preciso que a ciência ela elabore medicamentos que interfiram menos em aspectos inerentes ao perispírito, interfiram menos nos aspectos energéticos. Mas como a ciência ainda não consegue vislumbrar aquilo que extrapola o plano físico, por vezes esses medicamentos, o uso contínuo e intenso desses medicamentos pode gerar no espírito encarnado alterações em seu perispírito. Por tudo isso, o controle da natalidade só poderá ser entendido quando avaliado de muitos ângulos, onde as diversas estruturas individuais físicas e psíquicas possam ser devidamente apreciadas e bem equacionadas. Mas o que se está presenciando é a degradação de costumes, ampliando e destroçando a organização genética com imensos reflexos nos futuros desajustes familiares, onde os mecanismos da reencarnação respondem com severas reações. Concluído, então, o nosso estudo, verificamos que a utilização das medicações contraceptivas, das medidas contraceptivas, elas são legítimas, como foi dito, desde que a escolha pelo uso desses instrumentos esteja relacionada a escolhas dignas, eticamente corretas. Quando se faz o uso de tais medidas apenas para atender a motivos egoísticos, isso gera para o espírito uma maior responsabilidade, porque ele vai estar indo de encontro, vai estar contrariando a vontade divina, os desígnios divinos. Lembrando ainda que essas situações, essas escolhas, não alteram os compromissos assumidos, apenas retardam. Então, aqueles compromissos assumidos na jornada reencarnatória, eles vão ter que ser cumpridos. Se não forem na jornada em curso, serão cumpridos em jornadas posteriores. Era esse o conteúdo que tínhamos para a aula dessa semana. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus, muita paz e muita luz a todos.